Boa noite, meninas. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui junto com vocês para a gente meditar a respeito da palavra de Deus. Não tem nada mais prazeroso no meu dia do que esse momento quando a gente se reúne para estudar a palavra, para trocar experiências. E estamos aqui agora começando um novo livro, o livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco. Pentateuco são aqueles cinco primeiros livros da Torá, ou o que para a gente é o Antigo Testamento. Esses livros são os mesmos livros que os judeus também leem, meditam, respeitam e entendem que são palavras de Deus. Esse quinto livro, escrito por Moisés, e na verdade ele nem conseguiu terminar de escrever esse livro, mas enfim, vai fazer uma, uma passagem histórica a respeito da formação do povo eleito de Deus e a sua breve chegada à Terra Prometida. Então, o Moisés, quando ele escreve esse livro, a intenção dele é preparar o povo para receber a bênção de Deus. Até aqui, esse povo está esperando a terra prometida, a bênção de Deus, a promessa que foi feita a Abraão, Isaac, Jacó. E eles estão pertinho de alcançar o cumprimento dessa promessa. Muitas outras ainda estariam por se cumprir, existem promessas de Deus que ainda não se cumpriram, ainda estão para se cumprir, mesmo nos dias de hoje. Mas a gente vai perceber que Moisés tem essa preocupação. Ainda que ele esteja perto de ir embora, ele sabe disso. Ele está preocupado em cuidar do povo para que esse povo esteja santificado. Isso nos remete ao apóstolo Paulo, que lutou com todas as suas forças até seus últimos dias de vida para também preparar uma igreja forte, preparar uma igreja que estivesse em santidade para entrar no reino de Deus. E esses dois homens, eles também fazem o papel como de Cristo. São tipos de Cristo, que também fez tudo até o final de sua vida, morrendo inclusive pelo povo de Deus. Então, a história que a gente vai ver a partir de agora é uma história muito bonita, muito interessante e especialmente vai falar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, para que possamos ser cada vez mais tementes a Deus e obedientes, que sejamos praticantes da santidade de Deus. Sem maiores demoras, vamos orar e convidar o Espírito Santo para estar com a gente mais essa noite. Senhor, nosso Deus e querido Pai, estamos diante da tua presença e sabemos, meu Pai, que o Senhor preparou esse momento para que pudesse falar a nossa mente, a nossa alma, e estamos esperando por isso. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos transformar hoje um pouco mais. Estamos aqui dispostas a ouvir e te obedecer. E ainda que a nossa natureza humana não queira, não aceite seguir a tua vontade, a nossa alma, o nosso espírito já decidiu. Nós queremos viver para ti, nós queremos viver por Cristo e para Cristo. Então, que o Senhor venha cuidar de nós, cuida de cada uma de nós. Nesse momento, tira do nosso coração todas as aflições, que a nossa mente não esteja perturbada ou ocupada com nenhum outro pensamento, que estejamos totalmente voltadas a entender a tua vontade, a tua palavra, a receber o teu cuidado. Estamos aqui essa noite reunidas para isso, Deus. Então, cumpre o teu querer em nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a entender
a tua palavra, a entender todo o teu querer, nos ajuda a compreender quem o Senhor é e o que somos para nós, para ti, melhor dizendo, e o que o Senhor é para nós. Nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a fortalecer a nossa fé, nos ajuda a fortalecer a nossa confiança no Senhor. Somos pessoas que têm uma natureza ainda terrena, e por mais, meu Pai, que tenhamos descido as águas, essa natureza terrena não foi afogada. Todo dia nós estamos cuidando de reprimi-la, estamos cuidando de mantê-la seca, sem alimento, sem bebida, sem comida, sem ser saciada. Estamos lutando todos os dias para mantê-la calada. Mas o Senhor sabe que essa luta é extremamente extenuante, é cansativa. Alguns, meu Pai, até no caminho desistem de tão pesado que é esse fardo. Então, por isso, precisamos do teu Espírito. Porque assim, meu Pai, esse fardo será leve, será algo suave, será tranquilo. Conseguiremos alcançar a nossa vitória, porque o Senhor estará nos sustentando, nos consolando, nos exortando, disciplinando, fazendo toda a tua vontade em nossas vidas e colocando em nós o prazer em te servir. Nos dá mais de ti, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento. Te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma noite reunidas na tua presença. E entregamos, meu Pai, esses breves minutos em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Como nós começamos a comentar, vamos estudar um pouquinho do livro de Deuteronômio. Quer dizer, eu digo um pouquinho porque verdadeiramente a gente não vai conseguir, como poderia dizer, esgotar todo o entendimento que tem nesse livro. Um livro grande, amplo, 34 capítulos, cada capítulo grande. Há momentos onde histórias são contadas, há momentos onde profecias são ditas, orientações são dadas, tudo para o nosso crescimento, né? Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Compartilhar aqui essa tela com vocês. Todo mundo vendo aí, né? E vamos lá, pessoal. Deuteronômio. Em hebraico, a gente escreve Devarim. Esse é o nome em hebraico desse livro, que foi traduzido, né, para o latim como Deuteronômio. E o que significa esse termo, Devarim? Significa justamente segunda lei ou repetição da lei. Nós vamos entender que não há uma lei nova dentro de tudo que vamos estudar. Essa lei já foi dada lá em Êxodo, em Levítico, e o que a gente vai ver agora é como se fosse uma recapitulação de tudo que já foi dito. Qual a intenção do autor em trazer à tona novamente a lei de Deus, a repetição de toda essa lei? Por que ele dedicaria o seu tempo para fazer isso? Justamente para que fosse renovada no povo a aliança com Deus, para que as pessoas tivessem a consciência de que eles estão buscando a Deus, que eles são povo de Deus, que eles devem obediência a Deus e assim eles alcançarão a promessa de Deus. O autor desse livro, como já falamos, é Moisés. Moisés, assim como ele escreve os outros 4 livros que antecedem Deuteronômio, o Pentateuco, ele
não consegue concluir esse livro. Não porque ele não tenha terminado o seu assunto, ele consegue concluir o que ele desejava, o objetivo dele. Ele consegue concluir. Porém, ele acaba morrendo no final da história, antes que Israel adentrasse a terra prometida, Canaã. E o último capítulo desse livro, que é o capítulo 34, ele provavelmente é escrito por Josué. Então, quando lemos Deuteronômio, entendemos que não há um só autor relacionado na sua escritura. Mas também há quem diga que pode ter sido Eleazar ou o profeta Samuel quem escreveu o último capítulo desse livro, capítulo 34. Mas é mais comum se aceitar que Moisés escreveu todo o livro e o último capítulo, Josué, que seria o seu sucessor, ele escreve e conclui esse livro, tá certo? E a gente vai perceber, inclusive, que há uma certa admiração de quem conclui o livro, de quem escreve o último capítulo, a respeito de Moisés. Há uma certa admiração. É muito provável que realmente Josué tenha feito isso, porque Josué ficou muito tempo perto de Moisés. Foi como um discípulo. Não tinha lá Jesus, Pedro e os demais? Pois bem, Moisés tinha lá Josué e outros, mas Josué era o mais chegado e ele realmente foi preparado para substituir Moisés. Quando a gente vai ler o livro de Josué, a gente percebe Deus mesmo falando isso a respeito, né? Você, Josué, é quem vai ser o sucessor do meu servo Moisés. E bom, esse livro foi escrito por volta de 1406 antes de Cristo, século XV antes de Cristo. Então, de lá até cá, temos aí pelo menos uns 3.500 anos, não é isso? Vê como esse livro é bem antigo, mas não saiu de moda, ele continua sendo atual. Tem coisas que, obviamente, a gente não vai seguir à risca, mas sim, a maioria das coisas que estão escritas ali, Jesus não revogou e ainda deve ser aplicado, deve ser realmente obedecido. Quando Israel sai do Egito, lembra, Israel ficou escravo no Egito por 400 e poucos anos. Quando isso acontece, logo depois vem o libertador, que é Moisés. O próprio Deus cria essa situação e leva Moisés para libertar o seu povo das garras do Egito, de Faraó. Isso acontece por volta de 1446. 40 anos se passam e, ao longo da trajetória de Israel até chegar diante da terra prometida, saindo do Egito até chegar diante da terra prometida, passam-se aí 40 anos. E justamente ao final desses 40 anos é quando Moisés resolve reescrever a lei. Não que o que ele tinha escrito houvesse sido perdido, mas nós vamos entender que foi uma geração completamente nova que foi formada agora, nesse momento em que estão prestes a entrar na terra prometida. E Moisés, ele entende que ele tem uma responsabilidade de guiar esse povo até Deus. Moisés tinha essa responsabilidade. Moisés era profeta, ele tinha essa responsabilidade de criar, de guiar o povo até Deus. E assim, ainda que ele estivesse pertinho do fim de vida dele, 120 anos de idade, ele decide reescrever a lei de uma forma discursada, para que o seu povo não perdesse as palavras de Deus, certo? E a gente vai ter aqui que quando Moisés e todo Israel chega nas planícies de Moabe, eles estão ali cara a cara com Jericó, com toda a região de Canaã, diante dos povos cananeus.
A gente vai ver algumas imagens, eu trouxe aqui para vocês, quando a gente vai ver aquilo, uma imensidão, sabe, a visão que Israel teve foi uma coisa estonteante. E tudo aquilo era um grande presente de Deus para aquele povo que foi escolhido seu. Interessante que em hebreu, ou em hebraico, aquela região se chamava Arvot Moav. Olha como meu hebraico está top demais. Arvot Moav. E Arvot significa responsabilidade mútua. E não é à toa, gente, não é à toa que esse nome foi dado àquele lugar. Porque naquele momento estava sendo despertado no novo povo, na nova geração de Israel, que foi formada no deserto. Essa nova geração estava recebendo a compreensão de que eles tinham uma responsabilidade mútua. Tanto Deus tinha uma responsabilidade com eles, como eles tinham uma responsabilidade para com Deus. Assim como eles esperavam que Deus lhes fosse fiel, Deus também esperava que eles lhes fossem fiéis. Vamos lá. Quando a gente ouve as palavras da Bíblia falando, né, sobre os montes, as planícies, talvez a gente tenha esquecido lá das aulas de geografia, lá no ginásio, né? Enfim. Então, eu trouxe essa imagem aqui só para a gente relembrar exatamente o que são planícies. E as planícies são regiões que ficam em baixas altitudes, praticamente em níveis de rios, e são regiões muito bem irrigadas, são regiões nobres, servem para pastagem, para o plantio, né, de fácil irrigação, porque normalmente tem água por perto, regiões de baixa altitude, né, e que normalmente são boas para o homem desenvolver atividades agropecuárias. E aqui a gente vai ter as montanhas, e a gente vai ouvir falar aqui, né, sobre as montanhas. Inclusive, quando Moisés tem a visão da terra prometida, ele está sobre uma montanha, né? Um monte Nebo. Então, de lá, do alto, ele vê tudo que está embaixo, inclusive as planícies de Moab, como nós acabamos de ver. E é nesse lugar onde ele está lá escrevendo Deuteronômio, ok? Então, o Planalto é um chapadão, enquanto as montanhas, os picos, as cadeias de montanhas, os montes, né, eles têm um ápice e depois eles voltam ao solo. A gente vai ver o Planalto um chapado, não tem ápices, né, um chapado, chapadão. Né? E a depressão são regiões que estão abaixo do nível das águas, do nível do mar, do nível de rios, né? E a gente chama de depressão. Então, essa imagem aí só para refrescar um pouquinho a nossa memória. E aí a gente vai justamente ver essa imagem, onde é o alto do Monte Nebo, onde Moisés esteve nesse lugar. Esse lugar existe ainda hoje, 3.500 anos se passaram, esse lugar ainda está lá, servindo como testemunha do próprio Deus, de tudo que foi feito com o povo de Deus, né, o povo eleito, Israel, de lá até aqui. Até hoje ele está lá como testemunha. Né? E se vocês conseguirem perceber, ah, ele tem uma vastidão de terras absurda e chega a se confundir com o horizonte. São terras extremamente boas, as terras dos cananeus eram boas terras, terras férteis. Lembra que os espias de Israel, eles voltam com frutos enormes para convencer Israel de que aquela terra era muito boa, que manava leite e mel. Então, eles trazem os frutos, cachos de uvas que precisavam ser de 2 homens para carregar, uma coisa que nós praticamente não temos condição de imaginar. Os cachos de uvas maiores que a gente pode ver cabem nas nossas 2 mãos. Foram precisos 2 homens para sair carregando aquilo tudo. Né? Enfim, era uma terra extremamente boa, excelente. Foi algo que Deus preparou com muito carinho para Israel.
foi algo excelente, foi algo que surpreendia, superava as expectativas daquele povo, superava e muito, isso é doido, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção, vocês sabem que eu já gosto de um mapa, eu gosto de situar, eu gosto de enxergar sobre onde estamos falando, do que estamos falando. Então, a gente vai ter aqui nessa imagem Abarim. Abarim é justamente uma cadeia de montanhas, e no meio dessas montanhas tem um Monte Nebo, o qual a gente acabou de ver. E vocês vão ver que Abarim, essa região, ela está na região dos amorreus, e diante, está aqui passando o Rio Jordão, e mais adiante, atravessando o Rio Jordão, vem toda Canaã, toda Canaã. Inclusive, de cara a gente vai ter Jericó. Lembra as muralhas de Jericó? Parece que é o primeiro grande obstáculo que, na verdade, não, o primeiro grande obstáculo é atravessar o Jordão, junto com aquele povo todo, né? E depois o outro obstáculo era atravessar Jericó, né? E sua cidade fortificada, seus muros altos. E por aí vai. Daí a gente vem Jerusalém e várias outras cidades, Betel, Ai, Siló, Siquém, né? E que a gente já ouviu falar ao longo dos nossos estudos aqui, né? O Monte Tabor, o Carmelo, Megido, Judá, Laquis, Hebron, nós já vimos falar várias vezes sobre isso aí, a região dos filisteus, né? E por aí vai. A gente tem uma região muito grande e esse povo estava acampado justamente aqui, pessoal, nas planícies. Tinha os montes, né, a cadeia aí de Abarim, e ao pé de Abarim estavam lá as planícies dos amorreus, e eles estavam nessa região, só esperando o momento em que Deus ia dizer, pode seguir em frente, através de Moisés. Então, eles estavam esperando a ordem. Acaba que Moisés morre, né? E essa ordem necessariamente não é dada. Eles sabiam que eles tinham que atravessar isso aí, mas Moisés já cumpriu a, a responsabilidade dele com esse povo até então, né? Então, a gente vai ver aqui, mais especificamente, o Monte Nebo, acho que dá aí para vocês verem, né? Ah, deixa eu pegar aqui, que a gente vai ter Jericó, e o Monte Nebo logo aqui, ó, justamente nas cadeias de Abarim, que ficava nessa região aqui, tá? Então, vamos voltando aqui. Quando a gente vê aqui já Ruben, Gad, Efraim, Dan, Judá, Simeão, a gente já está vendo essa terra já com sua divisão entre as tribos de Israel. Mas até aqui, onde nós estamos no texto, isso ainda não aconteceu. Só trouxe essa imagem para a gente ilustrar, tá bom? E aqui, mais uma vez, no alto do Monte Nebo, a gente vai ter aqui um mapinha, né? Vamos dizer assim, e bem interessante, porque ele sinaliza, esse mapinha aqui sinaliza para que lado estão algumas cidades, né, próximas do Monte Nebo, de onde se pode ver a distância. Então, a gente vai ver aqui, ó, Jericó estava a 27 quilômetros do Monte Nebo, né? Currã, lembra dos escritos do Mar Morto? Foram encontrados em Currã, né? 25 quilômetros do Monte Nebo. Belém, né? 50 quilômetros. E por aí vai, Hebron, né? Cidade de Davi, Hebron, 65 quilômetros. Então, vocês percebem que daqui dá para se ter uma visão muito especial. Realmente, isso aqui impressiona, pessoal. Imagina aí você chegar com sua família toda, né? Galera da igreja, povo universal. Chega lá, essa é a terra prometida, foi dada para vocês. E a gente chega lá para dominar tudo isso. Cara, é extasiante, hein? Fala a verdade. É extasiante. Enfim, o objetivo de Moisés escrever ou reescrever a lei diante da promessa é para sinalizar o pacto que existe entre Deus e o homem. E Deus quer que esse pacto venha também
na mão dupla, do homem para com Deus. Qual é o pacto, ou melhor, qual é a parte do pacto, a parte de Deus nesse pacto? Qual a parte de Deus nesse pacto? A promessa, o cumprimento da promessa, a formação de um povo, que era a promessa também de Abraão, farei de ti uma grande nação, né? A formação de um povo, o povo de Israel, a nação de Israel, e a bênção que estava lá, a promessa da terra prometida, de Canaã ser entregue em suas mãos. Em contrapartida, qual é a expectativa de Deus a respeito do homem dentro desse pacto? Qual é a parte do homem dentro desse pacto? Justamente a sua obediência a Deus, o temor a Deus, adoração a Deus e obediência a todo o seu mandato. Não é à toa que essa lei vai ser reescrita. Pessoal, pensa aí, uma geração se passou. Talvez a geração de nossos avós ou tataravós fossem pessoas que fossem muito mais devotas a Deus do que as nossas gerações de hoje. A gente fugiu da curva, eu vou falar por mim. Eu acabei fugindo da curva, porque se existiu no passado um tataravô que cria em Deus e falava a respeito de Deus, a minha infância eu não ouvia falar de Deus. Não ouvia, pelo contrário, né? Ouvia falar era de Maria, Ave Maria. Era isso aí que a gente ouvia. A gente não ouvia falar de Deus. Quando as gerações vão se passando, se não há uma lembrança a respeito da lei, a respeito da palavra de Deus, das promessas de Deus, de quem é Deus, isso vai se perdendo. O que a gente vê hoje são muitas famílias criando seus filhos sem Deus. Não é à toa que a gente vê índices alarmantes de depressão, suicídio, pessoas ansiosas, vazias, porque justamente não tem Deus, não tem a concepção que é Deus. Elas não têm um senso de finalidade de suas vidas, elas nem entendem o propósito das suas existências. Isso realmente é vazio. Mas quando você conhece a Deus, você entende tudo isso. As questões existenciais, né, que dominam a humanidade, especialmente nos tempos de hoje, caem por terra quando você conhece esse Deus. Você entende por que você existe, de onde você vem e para onde você vai. Há um propósito com as nossas vidas. E há uma promessa para a nossa obediência. Então, aí nesse local, as planícies de Moab, a lei de Deus, o pacto de Deus foi reforçado. Lembrando que há aí, então, uma relação mútua, uma responsabilidade mútua para que esse pacto dê certo, para que esse pacto realmente prevaleça. E aí a gente vai entender que Deuteronômio, diferente dos demais livros do Pentateuco, não são necessariamente palavras de Deus. Antigamente, ou melhor, antigamente, nos outros livros, a gente vê Moisés narrando fatos. E Deus disse: haja luz. E Deus falou com Abraão. E Deus falou com Jacó. E o anjo de Deus lutou com Jacó. E sempre fazendo uma referência às ordenanças de Deus. Deuteronômio já chega de uma forma diferente. É realmente um discurso de Moisés com esse povo. E ele trazendo a memória: olha, Israel, foi assim, 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 foi assado, foi cozido, foi frito. E hoje é assim, 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 é assado, essa. Então, é um discurso de Moisés para com seu povo, não necessariamente ele dizendo, e assim falou Deus, não é uma narrativa, não é uma narração de fatos, não. É um discurso onde ele, sim, vai narrar alguns fatos, mas, na verdade, é como se ele estivesse tendo uma conversa com o seu povo, uma conversa com essa nova geração. Só que é uma conversa
que não é de mão dupla. É só ele que fala. Não tem aquele que pergunta, né? Ou uma interação. Não, não é o objetivo dele. O objetivo dele é dar o que esse povo não tem ou pode ter esfriado em sua formação, que era a adoração a Deus, o cuidado com a sua santificação. Então, é um discurso, uma série de discursos de Moisés a um povo, um novo povo que vai entrar na Terra Prometida. E é interessante que há quem diga que esse livro poderia bem ser como a Constituição de Israel. Nós não temos aqui a Constituição do Brasil, tem lá uma série de regras, de leis, de direitos. Pois bem, a mesma coisa isso aqui. Tem a Deuteronômio tem respostas para todas as coisas, para todas as situações sociais, praticamente tudo que é importante para uma sociedade, um convívio social, está dentro de Deuteronômio, tá certo? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, né? Pode ser considerada como a Constituição de Israel. O Israel do Egito? Não. O Israel estabelecido na terra prometida. O novo Israel. Tá certo? E aí a gente vai ter que Deuteronômio, ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. Ele só perde para, em primeiro lugar, Salmos, em segundo lugar, Isaías. Então vem Deuteronômio. E é interessante que até o próprio Jesus, ele se utilizou do que estava escrito em Deuteronômio para vencer Satanás na tentação do deserto. E aí eu acho interessante que a gente abra a Bíblia e vamos dar uma olhadinha aí, pessoal, em Mateus, no capítulo 4. Abra aí sua Bíblia, Mateus, onde o autor narra justamente o momento em que Jesus está sendo tentado. Todo mundo já achou? Só falta eu? Então, pessoal, olha, Mateus 4, a partir do versículo 4. Vamos lembrar aqui essa história. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, Satanás, disse: Se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas como está escrito isso em Deuteronômio? Deuteronômio 8,13 está assim, ó. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. 1-0 para Jesus, né? Ele usou a própria palavra de Deus para combater as investidas de Satanás. Vamos continuar. Ainda em Mateus, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E a gente vai ver que em Deuteronômio 6,16, vamos ter isso aqui, ó. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Também foi uma palavra que Moisés citou em Deuteronômio. São palavras de Moisés, tá, pessoal? E continuando ainda em Mateus, novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus:
que ele disse? Vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Como está em Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jejuarás. Então, é bem interessante a gente perceber justamente esse ah, uso atual, pelo menos para os dias de Jesus, de Deuteronômio. Para ele, aquilo era tão válido que ele usou isso com o diabo. Ele usou essas palavras para com o diabo, para quebrar as ideias, as forças, as armas de Satanás. Não tem nenhuma forma melhor da gente vencer o nosso inimigo senão usando a palavra de Deus. Correto? Jesus sabia isso e, obviamente, ele deixou isso para nós também, né? Então, pessoal, aqui a gente vai ter essa organização dentro do livro de Deuteronômio. Vamos ter basicamente três discursos de Moisés. Os primeiros capítulos de 1 a 4, eles vão falar sobre as coisas do passado, que aconteceram desde que eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, até chegarem àquele momento. Então, o discurso que compreende capítulo 1 e 4, entenda que não há uma separação, discurso 1, discurso 3, 2, não, é um discurso só, né? Nós que depois separamos isso aí em capítulos, mas é um discurso só. Esse discurso, ele vai rememorar, vai trazer a memória dessas pessoas, esses jovens que foram formados no deserto, jovens que foram formados no deserto, que não saíram do Egito, eles nasceram no deserto. Esses jovens, eles não viveram o que o resto de Israel viveu no deserto, ou melhor, no Egito. Eles não sabiam disso. Então, Moisés ele faz questão de lembrar as coisas que aconteceram e o transcorrer até que eles chegassem ali nas planícies de Moabe. Tá? Um segundo momento, ou o segundo discurso, vai do capítulo 5 ao 26, onde no capítulo 5 ele vai falar sobre o decálogo. Estou falando alguma coisa estranha para vocês? O decálogo, né? As 10 leis, os 10 mandamentos de Deus. Né? O capítulo 5 ele vai falar sobre os 10 mandamentos. E até o capítulo 26 ele vai esmiuçar esses 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? São regras, né? Orientações de como nós devemos nos relacionar para com Deus e nos relacionar para com os outros homens. Pois bem, ele vai falar explicitando praticamente regra por regra, lei por lei, mandamento por mandamento. E até o capítulo 26. Para quê? Para que fique fortalecida a necessidade da fidelidade, da obediência para essas pessoas, esse novo povo. Nos capítulos 23 ao 33, a gente vai observar as consequências da infidelidade, importância do arrependimento e, portanto, depois disso, a restauração de Israel. Então, uma das consequências dessa infidelidade foi justamente todo Israel perecer. Todo Israel, não. O Israel que saiu do Egito, o Israel escravo, perecer no deserto. Vem aqueles que se arrependeram, e então há uma formação de um novo povo, a restauração de Israel. E aí a gente vem para o capítulo 34, como eu falei, não é Moisés que fala, por quê? Porque está narrando a morte de Moisés, ele não poderia escrever sobre sua morte, correto? Então, provavelmente, Josué quem o escreveu, mas como eu falei, Eleazar ou Samuel também são tidos como possíveis escritores desse livro. Ninguém tem muita certeza a respeito do assunto. Mas o que é interessante, pessoal, é a gente compreender o porquê que que Moisés ele vem ter esse cuidado com com esse novo povo. Primeiro, ele tinha uma responsabilidade com Israel. Ele tinha uma responsabilidade. Mas eu gostaria que vocês entendessem melhor
Por que que ele tem tanto empenho em fazer esse novo povo entender a vontade de Deus, obedecer a Deus e então alcançar as promessas de Deus, né? Eu quero que você abra aí comigo em Êxodo, no capítulo 32. Êxodo 32. Todo mundo aí abriu? 32 a partir do versículo 7, tá? Então a gente vai ter aqui o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Aqui Deus, né, corta a paternidade com esse povo, porque esse povo acaba de criar o bezerro de ouro, né? Enquanto Moisés está lá no monte, no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, as leis para a organização de Israel, né, para o governo de Israel, Israel está se perdendo em meio aos seus medos, suas dúvidas, seus questionamentos, seus achismos, as coisas do passado, sua idolatria. Enquanto Moisés está boca a boca com Deus, recebendo o maná de Deus, a palavra de Deus, Israel está lá embaixo, se perdendo nos seus achismos. Então, Deus fala isso com ele, disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhe fizeram sacrifícios e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado, teimoso, rebelde. Por isso, agora, deixa-me só, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu não os consuma, e farei de ti uma grande nação. Para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Então, o que Deus está falando aqui é que ele vai destruir todo aquele povo. Vai guardar Moisés e vai constituir, através de Moisés, uma nova nação. Vocês entenderam isso aí? Era para todo mundo ser eliminado ali, do jeito que eles estavam, aos pés do Sinai, aos pés do Horebe. Era para eles serem dizimados. Esse era o desejo de Deus. E o desejo de Deus era pegar Moisés, que era o cara que estava buscando a santidade, esse cara, ele ia pegar e constituir através dele uma nova nação. Caramba, Deus já tinha feito isso no passado, com o dilúvio, né? E através de Noé criar uma nova geração. E agora ele estava tentando fazer a mesma coisa, só que já existia o povo eleito formado. Só que esse povo eleito se perdeu. Então, através de Moisés, Deus pensou: agora eu vou fazer um novo povo eleito. Bom, vamos lá. Verso 11. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo? Não é meu povo, é teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte. Por que falariam os egípcios e diriam: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, Moisés começa a argumentar. E sabe aqui o que é interessante? É que ele teve a oportunidade de criar um povo novinho em folha a partir de si. Ele negou, ele negou essa bênção para cuidar de um povo rebelde, obstinado, idólatra, que não conhecia Deus. Ele falou: Não, Deus, faça isso não. Ele estava em grande vantagem. Vamos concordar? Moisés estava numa vantagem absurda.
Deus achou graça nele. Vou destruir todos, vou deixar você. Era um grande negócio, não era? Mas ele se comporta, veja só, como um tipo de Jesus. Quando Jesus é crucificado na cruz, uma das suas últimas palavras é o quê? Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O que Moisés está falando, calma aí, Deus, espera aí, guarda-se da tua ira, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Me dá um tempo, vamos ensiná-lo, vamos cuidar deles. Os 10 mandamentos estão chegando agora. A gente vai ensinar a lei para esse povo, vai dar certo. Moisés meio que animando a Deus. Vamos lá. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei a semente, a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado em fazer ao seu povo. Quando um Josué da vida vê esse tipo de entrega do seu mentor espiritual, sabe o que ele fala a respeito desse homem? Volta para Deuteronômio, vá no último capítulo 34, onde eu realmente acredito que quem escreveu foi Josué, e vá para ir para o verso 10, Deuteronômio 34, verso 10. Olha o que ele falou a respeito de Moisés. E desde então, não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Não existiu, tá? Então, ele entende que Moisés foi extremamente devoto à sua missão de cuidar desse povo. E Deuteronômio é escrito para como se fosse o seu último legado, o seu último ato de toda a sua vida, o ato final da encenação da sua vida. Deuteronômio. O último cuidado, o último zelo para com Israel. E agora, de fato e de verdade, vamos entrar no texto e pega aí Deuteronômio 1, capítulo 1, verso 1, e a gente vai ter o seguinte. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Deste lado do Jordão, no deserto, na planície, diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e de Zaabe. E a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Quando Moisés começa a escrever esse primeiro capítulo, ele está se posicionando Israel nessa região aqui, ó, pessoal, Monte Sinai, Monte Horebe, tá? Tá dando aí para vocês verem? Deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, quando ele está se referindo a esse povo, ele está se referindo nesse momento, tá? Olá. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Deste lado do Jordão. Deste lado do Jordão é uma referência a quem está a oeste do Jordão. É quem está do lado de cá, do lado dos cananeus. Do lado dos cananeus, num sentido mais amplo da coisa, tá bom? Porque Canaã está do lado de cá. O Rio Jordão vocês vão ver aqui. E eles estão conversando do lado de cá do Jordão, tá certo? Do lado dos cananeus. Mas cá embaixo ainda, cá embaixo, tá bom? No Monte Sinai. Então vamos lá. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel deste lado do Jordão, no deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofé, Labã e Azerote,
E diz a Abi, há 11 dias de jornada desde Horebe, pelo caminho do sul, ali pelo caminho do sul, o quê, rapaz? Do Monte Seir até Cádiz Barneia. E é esse caminho aqui, pessoal. Então, o que ele está falando, esse caminho aqui através de Seir, tá aqui a cadeia de Seir, tá bom? Os montes de Seir foram os montes, a terra que foi dada a Esaú. Deus deu por promessa, por herança para Esaú. E aqui está Cádiz Barneia. Tá? Então, era um espaço de 11 dias para chegar nesse lugar. Tá? Era um espaço de 11 dias. Ele vai dizendo aí. Ele está se posicionando. Aqui, pessoal, Deus falou isso, isso e isso. Porém, de verdade, onde está Moisés? Ele fala. E sucedeu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles. Então ele está se posicionando agora aqui e está falando, lembrando, trazendo a memória, tá? Entendam isso. Ele está conversando com essa nova nação e dizendo o seguinte, aqui no Monte Nebo, aos pés do Monte Nebo, ele está conversando com essa nação e ele está dizendo, olha, houve um tempo ali, ó, no Monte Sinai, que Deus falou com Israel através de Moisés. Tá? E aí ele vai dizer, né? Sucedeu que no 40º ano, por que 40º ano? Porque já tinha rolado 40 anos que eles estavam aqui, ó, passeando pelo deserto. Era um trajeto, povo lindo, que era para eles saírem daqui, ó, da terra de Gósen. Lembra que José deu a terra de Gósen para Israel habitar no Egito? Terra de Gósen, ó. Era para eles saírem daqui, da terra de Gósen, virem por aqui, ó, por aqui, por aqui, por aqui, orlando ali o Mediterrâneo e entrada em Canaã. Tem caminho mais fácil? Inclusive aqui é planície, tem poucos montes, pois Deus fez eles virem pelo Mar Vermelho, tá? Virem por aqui, passear no deserto, rodar pelo deserto, virem pelas terras montanhosas de Moabe e chegar até aqui, na região dos amorreus. Então, eles passearam, eles vagaram demais. Vagaram demais. Por quê? Porque murmuraram contra Deus, né? Ele vai falar sobre isso. Vamos lá. Tá certo? Sucedeu que no 40º ano, justamente 40 anos se passaram eles aí vagando nessa trajetória entre Egito e a Terra Prometida. No 10º mês, no primeiro dia do mês, perceba que não foram 40 anos fechados, estava chegando quase no 41º ano. Quando está chegando quase no 41º, aí Moisés chega, vou escrever agora para vocês, né, uma releitura da lei, e vocês agora vão entrar na terra prometida. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor havia dito que ordenasse a eles lá atrás. Depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. Essa região, pessoal, que ele está falando, deixa eu ver aqui, essa região que ele está falando, essa região aqui, ó. Eles estavam aqui no Monte Nebo e eles acabam lutando com os povos que haviam aqui, ó. O rei de Bazã, que estava em Edrei, em Asterote, tá vendo aqui? Astarote, né? Esbom, o rei aqui de dos amorreus, tá certo? Seom, o rei dos amorreus. Então, essa terra aqui, antes que Moisés começasse a escrever Deuteronômio, eles já tinham, Israel já tinha entrado em guerra com esse povo do lado daqui do Jordão, da além do Jordão, a leste do Jordão, certo? Eles estavam aqui, eles já tinham conquistado essa região. Só estavam esperando para atravessar o Jordão. Mas a região do lado de cá, a Transjordânia, eles já tinham conquistado. Se tiver muita informação, aí vocês falam, não? Pergunta aí. Então vamos lá. Depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote, em Edrei, deste lado do Jordão, né, da além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a declarar esta lei, dizendo: pronto,
Agora, Moisés vai entrar no seu discurso. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. Horebe está lá embaixo, né? Vamos voltar lá, aquele mapinha. Falou em Horebe com a gente. O Senhor vosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: haveis habitado neste monte tempo suficiente. Então, eles ficaram um tempo aqui. Lembra que foi tempo suficiente para Moisés subir o monte, eles se perderem lá embaixo, passados 40 dias. Josué sobe o monte de novo, porque ele quebra as tábuas da lei, né? Ele sobe de novo para receber as novas tábuas de Deus, né? Ele faz uma limpeza espiritual no meio do seu povo lá embaixo. Lembra que aquele povo rebelde, os levitas acabam matando a fio de espada, não ficou ninguém. Aquele povo que se envolveu com a idolatria, né? Os que ficaram do lado de Moisés. Pronto, houve uma limpeza espiritual. Pronto, quando o povo estava quieto, a nação estava quieta de novo, né? Estava com a cabeça no lugar. Aí Moisés sobe novamente o Horebe. Isso levou um tempo ali. E aí ele fala: o Senhor vosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus, o monte dos amorreus, aqui, ó. Ide ao monte dos amorreus, e a todos os lugares próximos, pela planície, pelas colinas, pelo vale, pelo sul, pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Então, o que Deus está dizendo, olha, sobe isso aqui, vai subindo, vai subindo aí os montes, as planícies, né? A região costeira aqui, ó, Mar Salgado, toma conta também, o Mar Salgado, Mar Morto, né? Toma conta também dessa região aqui do Mediterrâneo, sobe até o Eufrates, invade o Líbano, toda essa terra é minha promessa para você, a minha parte do pacto que eu tenho com vocês. A minha promessa é a terra prometida, a minha parte eu vou cumprir, sobe a esse lugar, tá? Eis que coloquei a terra diante de vós, ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Então, aquela geração, aquela nova geração, ela estava sendo formada, também era geração de Abraão, Isaque e Jacó. E eu vos falei naquela ocasião e disse: não poderei levar-vos sozinho. Então, aqui é uma confissão de humildade de Moisés. Eu não consigo cuidar desse povo sozinho. Por quê? O povo já era grande demais. Quer ter uma noção? Você, quando está dentro da sua igreja, quando você está cuidando lá do seu povo, às vezes você não consegue dar conta de 5, 10 pessoas. Aqui já era uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Esse número já tinha multiplicado. Era gente pra caramba. E Moisés, como governador, já há um tempão, e esse homem aqui, nesse momento, já tem 120 anos. Não é um menino, está cansado. Mas antes desse período, ele já tinha aí seus 80 anos. Não foi 40 anos vagando pelo deserto? Então, aos 80 anos, ele já recebeu esse encargo, esse fardo. Era pesado. Para ele sozinho, era muito pesado. Então, ele faz o quê? Eu não consigo, não dou conta. Aconselhado pelo seu sogro, Jetro, aí ele chega e olha, vamos dividir isso aqui, vamos criar novos líderes, numa nova liderança, uma cadeia de hierarquia para cuidarmos de todo o povo, né? E ele vai continuar aqui dizendo: e eu vos falei naquela ocasião e disse: não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu, incontável. Abre parênteses. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Fecha parênteses. Então, Moisés chega e abre esse parênteses, né, para abençoar mais uma vez o seu povo, né, que vocês cresçam, cresçam muito, cresçam 1000 vezes mais. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas?
Então, tinha os seus questionamentos, tinha que ensinar esse povo, né? Tinha que exortar, disciplinar. Isso não é algo fácil. Tinha que ajudar os pais serem pais, tinha que ajudar o trabalhador a ser trabalhador, tinha que ajudar como a gente fala, o vou falar patrão, mas não é o nome certo, né? O Senhor. Tinha que ensinar o Senhor a ser Senhor, né? A cuidar bem dos seus servos, não necessariamente escravos, ainda que pudesse haver escravidão dentro de Israel, mas não escravos mesmo, tá? Porque a esse tempo ainda não existia isso, ainda não. E, enfim, como posso suportar sozinho tudo isso? Era demais para ele dar conta sozinho. Então, tomai homens sábios e de entendimento, e conhecidos entre as vossas tribos, e os colocarei como líderes sobre vós, pessoas que tenham bom renome, pessoas que tenham sabedoria, pessoas que já tenham experiência de vida, provavelmente não seriam meninos, né? Seriam pessoas maduras, homens maduros, para tomar conta de todo aquele povo, para auxiliar no cuidado, na governança de todo aquele povo. Tomai homens sábios, de entendimento, conhecido entre vossas tribos, os colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes: é bom que nós façamos o que dizeis. Assim, tomei os chefes das vossas tribos, dos chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães de milhares, capitães de centenas, capitães de 50, capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. Sua versão pode estar, né? Capitão de 1000, capitão de 100, capitão de 50, capitão de 10, e os oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião, ordenei os vossos juízes, dizendo: ouvi as causas entre os vossos irmãos, julgai com justiça entre cada homem e seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferenças entre pessoas em juízo. Não ouvireis os pequenos, ou mas ouvireis aos pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, e eu a ouvirei. Então ele dá a orientação de como tudo aquilo deve ser performado. Não deve ser feita acepção de pessoas. Não deve haver privilégio entre as pessoas. Deve haver a justiça, porque essa justiça que vai ser aplicada vem do próprio Deus. Moisés entendia que Deus estava no negócio. Assim como Moisés era guiado por Deus, todo o restante dessa hierarquia, dessa liderança, também seria guiada por Deus. E assim o seu povo seria justiçado. Aquele que fez algo errado pagaria o preço. Aquele que foi vítima receberia sua indenização. E assim seria, sem que houvesse privilégios. E aquilo que fosse demasiado para aquela liderança, que eles não conseguissem resolver, então só aí seria levado para Moisés. E é perfeitamente compreensível esse tipo de esquema, né? Esse tipo de organograma. E é extremamente interessante que haja isso, porque, de verdade, até Jesus, quando voltar a esse planeta e instaurar o milênio, ele não vai vir sozinho para governar esse mundo. Ele vai vir junto com aqueles que foram arrebatados, os salvos, e voltará com todo esse povo para justamente cuidar, reger todas as tribos e nações que existirem sobre o planeta Terra dentro do milênio. É impossível alguém gerir sozinho tantas coisas, né? Tantas coisas. Bom, não para Deus, né? Mas até Deus se utiliza de outros homens para cuidar dos homens. Sempre foi assim. Verdade seja dita. Deus cria Adão, Deus cria Eva. E já bota Adão como cabeça de Eva.
e por aí vai. E a gente está vendo aqui Moisés fazendo esse equilíbrio, né? Dentro da sua, da sua tribo, da sua nação. Até para que ele também tivesse alguma paz. Porque senão esse homem só ia resolver, viver para ouvir os queixumes dos outros. Ia ser realmente muito complicado. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cades Barneia. Vocês vão ver aqui no mapa também. Então, a essa caminhada, essa trajetória, e eles ainda fazem essa volta aqui, depois voltam por aqui também, eles vão parar no mesmo lugar, para só então seguir através de Edom para chegar no lugar dos amorreus. Então, ele fala que o deserto era grande e terrível. Deve estar assim, mais ou menos, na sua versão, né? Imenso e terrível, desolador. E eu vos disse: chegastes aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti. Vai e possua, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, nem te desanimes. Então, ele está reforçando, relembrando o momento em que eles se aproximam de Canaã e Deus fala: entrem, tomem posse da terra. Mas a gente sabe que não aconteceu bem dessa forma. Primeira ordenança de Deus: entre e tome posse dessa terra. O que aconteceu, na verdade, é que aquele povo duvidou. Duvidou e eles disseram entre si, decidiram entre si o seguinte: vamos enviar 12 espias. Vamos mandar primeiro uma equipe investigativa e depois que eles voltarem, vamos ver que decisão a gente toma. Vamos convir que há dúvida da parte de Israel para com Deus? Há uma dúvida. Em princípio, olhando pelo lado humano, compreensível, era algo novo, algo que eles não conheciam. E tudo que é novo meio que causa um certo temor, um certo receio, um espanto, um cuidado maior. É normal. Mas, caramba, Deus tinha mandado. Não era algo que eles estavam fazendo por conta própria. Era algo que Deus tinha mandado. Era para simplesmente obedecer. Não tinha muita coisa para ser feita. Era só obedecer. Mas o que acontece? Deuteronômio 1:22. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo. E eles foram e subiram o monte e chegaram ao vale de Escol e espiaram. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra e trouxeram até nós. E nos trouxeram a palavra e disseram: é uma terra boa que o Senhor nos dá. É uma terra boa o que o Senhor nos dá. Mesmo assim, não quiseste subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus. Percebe que Moisés, ele diz que a ideia dos espias agradou a ele? Talvez até o próprio Moisés tivesse titubeado. Não sei. Talvez ele tivesse alguma dúvida a respeito. Ou talvez ele apenas quisesse acalmar os ânimos ou satisfazer a vontade do povo para que os seus ânimos fossem acalmados.
sua ansiedade fosse aplacada. Não sei se ele fez isso realmente por medo, porque ele também estaria com dúvida, ou com medo da rebelião do povo. Certo é que ele concordou com essa ideia, quando Deus já tinha dado uma ordem. Ordem dada deve ser obedecida, né? Então vamos lá. Mesmo assim, verso 26, não quiseste subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, e dissestes: portanto, o Senhor nos odeia e nos trouxe à terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Pô, é realmente incrível que esses caras ainda conseguissem pensar essas idiotices, porque Deus já tinha livrado eles de tantas coisas. Eles saíram da escravidão, do meio de um povo poderoso na época, que era o povo egípcio, sem guerra, sem ter que dar uma lançada, uma flechada em ninguém, sem ter que esfaquear ninguém, sem guerra. Eles saíram em paz. A força, mas em paz. E só quem lutou nessa história foi o próprio Deus para libertá-los. Agora Deus diz: tomem posse, libertação vocês já têm, nação vocês já são. Agora tomem posse do presente de vocês, da bênção, da promessa. E eles tiveram medo. E aí chegaram: não, esse Deus deve estar brincando com a gente. Ele nos tirou do Egito para que morrêssemos aqui. Melhor seria termos morrido no Egito. Murmuraram. E aí o que acontece? Verso 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: esse povo é maior e mais alto do que nós, gigantes, né? As cidades são grandes, muradas até os céus, cidades fortificadas. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram homens gigantes. Então eu vos disse: não vos amedronteis, nem os temais. Pessoal, vocês estão conseguindo perceber que ele está contando uma história, ele está narrando uma história para aquele povo? Olha, vocês foram assim, Deus falou assim, mas vocês fizeram assim, e eu disse isso. Vocês conseguem perceber isso, né? Ele está narrando uma história para esse povo. É como eu falei, até o capítulo 4 vai ser essa ideia de rememorar as coisas que aconteceram. Então, eu vos disse, não vos amedronteis, nem os temais. Então, nesse momento, me parece que Moisés, ele não tinha dúvidas, né? Não dá essa sensação para você? Parece que ele não tinha dúvidas, porque ele chega e fala: não se amedronte, não tenha medo, vamos subir. Então, realmente, talvez, quando ele aceita, ele concorda com a ideia dos espias, fosse para acalmar os ânimos do povo. Ah, já que vocês querem isso, tá bom, vamos fazer desse jeito, vamos fazer do jeito de vocês. Mas quando chegam as boas novas, olha, é uma terra maravilhosa, e as más novas, olha, aquele povo é gigante, poderoso. O povo amarelou, amedrontou, né? Como ele fala aqui, nossos irmãos desanimaram em vossos corações. Então eu vos disse: não vos amedronteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará, lutará por vós, conforme tudo que fez por nós no Egito, diante dos vossos olhos. Por que que ele não se inclui nessa conversa? Ele não diz: Deus pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, porque ele sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Deus já tinha falado isso para ele, já tinha sido taxativo: você não vai entrar, não adianta, não perturbe mais com essa história. Você não vai entrar. Você foi rebelde, você não serve mais para guiar meu novo povo, você não vai servir mais para guiar ele, não. Tá? Já chegou, já deu, você está velho, caduco, deu. Então, ele chega e fala: o Senhor vosso Deus, ele vai adiante de vós, ele pelejará por vós, né? Lutará por vós, guerreará por vós, conforme tudo que fez por nós. Agora ele se inclui, porque saindo do Egito, Deus agiu por ele, no deserto, Deus agiu por ele também, né? Tá? Diante dos vossos olhos. E no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que fostes,
até que chegastes a este lugar. Lembrando que lugar é esse? Aos pés do Monte Nebo, diante do Jordão, da além do Jordão, diante de Canaã. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós, para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devíeis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras e irou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens dessa maligna geração, ou dessa geração má, dessa geração perversa, verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque seguiu fielmente ao Senhor. O Senhor também se irou comigo. Ele fala, né? Deus se irou comigo também. Deus se irou comigo por vossa causa. E disse: tu também não entrarás lá. Bora ver essa história, pessoal. Essa ideia do Deus se irou comigo por vossa causa. Moisés está dizendo que ele pecou por causa do povo. E aí Deus se retou com ele e proibiu ele também de entrar na terra prometida. Abre Números novamente aí, no capítulo 20. Números 20. Verso 2 ao 12. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Números 20, a partir do verso 2. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e Arão, o povo perturbado, né? Então, a liderança, ela pode estar fazendo tudo certinho, mas quando o povo está aflito, perturbado, em erro, em pecado, empobrecido, vai acusar a liderança. O problema é da liderança. O problema são eles, não. O problema é a liderança. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem há água para beber. E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então, Moisés e Arão foram interceder pelo povo, né? Foram levar a causa do povo perante Deus. E Deus lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão. Falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água. E tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, e como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Chamou todo mundo. Deus disse: ó, vai lá na rocha, está diante dos seus olhos, bata na rocha, vai sair água. Aí ele junta todo o povo: ó, povo, ó o que vai acontecer. Ouvi agora, rebeldes, Moisés revoltado. Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água desta rocha para vós? E Moisés levantou a mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. Pá, pá! E saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei.
Então, Moisés fica revoltado com a rebeldia, com a murmuração. Já estava de saco cheio desse povo murmurando todo dia, vendo a grandeza de Deus, vendo o cuidado de Deus e toda hora murmurando. Então ele chega, vou ter que tirar a água da rocha para vocês. Pá, pá, bate lá. Em vez dele simplesmente tocar a rocha e simplesmente obedecer. Deus mandou ele tocar a rocha, acabou. Era só obedecer. Ele agiu no ímpeto da sua ira. E é por isso que volta aí para Deuteronômio, ele fala aqui no verso 37. O Senhor também se irou comigo por vossa causa. Porque ele se irou por causa de Israel. O Israel murmurador, né? E disse: Tu também não entrarás lá. Então, diante daquela situação, ele está contando os fatos. Diante daquela situação, aquele povo murmurador, de ter desobedecido a Deus, Deus mandou entrar na terra. Eles tiveram medo, eles não quiseram entrar. Deus falou para Moisés tocar a rocha. Ele não fez isso, ele bateu com ódio. Quando essas desobediências aconteceram, Deus já estava por aqui e simplesmente diz: vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão morrer no deserto. Pelo menos Moisés morreu vendo a terra prometida. O restante dessa geração perversa morreu no deserto. Morreu no deserto. Seus filhos permaneceram. É esse novo povo, é a esse novo povo a quem Moisés está falando esse discurso de Deuteronômio. Ele vai continuar. Mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Então, quem vai adiante de Israel na terra prometida já não vai ser mais Moisés. Já há um sucessor predito, que é Josué. Além disso, vossas crianças que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos que naquele dia não tinham discernimento, entendimento entre o bem e o mal, então crianças muito pequenas, muito jovens, né? Talvez bebezinhos mesmo de colo, então, não tinham discernimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles a darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei vossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, o que ele está dizendo é que esse pessoal vai ficar aqui, ó, rodando, rodando, mas não sai do lugar. Até que toda essa geração morra, pereça. E quando não reste mais nenhum deles, pronto, agora eles vão adiante. E vão para aquele ponto ali que a gente já viu. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Há aquele momento em que esse povo que disse: não vamos subir, aquele povo é gigante, aquele povo vai comer a gente, vai nos devorar, vão nos destruir, a gente vai ser como nada diante deles, tal. É melhor a gente não ir, vamos ficar por aqui. Deus trouxe a gente aqui para morrer. Pronto, enquanto eles estão lá murmurando e o povo todo ficou é, ah, acovardado, depois que Deus fala isso, Moisés transmite essas palavras para eles, eles, peraí, a gente pecou. Tá certo, Moisés, você tá certo. Aí ele vai lá, ó, pecamos contra o Senhor. Subiremos e pelejaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois de haver cingido cada homem as suas armas de guerra, e estivestes prestes a subir o monte, o Senhor me disse: dize a eles: não subais, nem pelejeis, não guerreeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Quando eles se arrependem, é tipo, é tarde demais. Deus já tinha decretado para eles o destino deles, morrer no deserto. E parte deles já começou a morrer aqui, porque eles vão e eles sobem a guerra. Eu acho que eles duvidaram de Deus mais uma vez. Não, Deus deve estar brincando, ele é sempre tão misericordioso, bonzinho. Ele vai nos livrar mais uma vez. Só que dessa vez, Deus não estava no negócio. A desobediência deles teve um limite.
A murmuração deles chegou ao limite e Deus não ia mais voltar atrás. E não voltou. E eu vos falei, não ouvistes, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, mais uma vez. E subistes com arrogância ao monte. Não, Deus disse que a gente vai possuir, não, então a gente vai possuir. Vamos armado, vamos para a guerra. Mas não é a arma, não é a disposição, o espírito de guerra. É Deus ir na nossa frente. Isso é que faz a diferença. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Horma. Seir, já falei para vocês, é justamente esse monte que está aqui, tá bom? Então, eles já estavam aqui em Cades Barneia, era para eles entrarem por Canaã aqui. Quando começa a murmuração deles, vou lembrar, ó, era para eles virem por aqui. Vocês estão acompanhando aí a setinha, né? Era para eles irem por aqui, ó, para chegar em Canaã. Era muito mais fácil. Não tem, não tem montanhas, nem nada, um caminho tranquilão, perto do Mediterrâneo, né? Vendo lá um monte de praia, negócio gostoso, bacana. E aí eles desviaram, vieram primeiro aqui para o Monte Sinai. Aí Deus chega e manda, vão para Cades Barnea. Quando vocês chegarem lá, perto de Seir, fica tranquilo, invade Canaã. Vai que é sua, Tafarel. E aí o que eles fizeram? Não, peraí, eu não sou assim tão Tafarel, sou meio Tafarinha, não aguento esse negócio, vamos primeiro espiar, vamos ver, é muita emoção, muita surpresa para um dia só. Aí eles vão, duvidam de Deus. Quando voltam, vê que a terra lá é legal, eles chegam, duvidam de Deus de novo. E eles decidem não subir. Aí Deus chega e fala: bom, nesse caso, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão voltar pelo deserto e vocês vão voltar para o mar, o mar vermelho. Vocês vão voltar. E eles fizeram essa volta. Essa volta é escaldante, né? Esse lugar terrível, esse deserto terrível de que Moisés falou. Eles têm que ficar rodando isso aí. E aí vão se passando os anos. E vos destruíram em Seir, né? Aqui é a região de Seir, até Horma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Então, o que a gente vai perceber é que esse povo rebelde acaba recebendo de Deus uma sentença da qual depois eles querem abandonar e não há mais oportunidade para isso. Não teve mais chance para isso. Há um limite. Há um tempo que não dá mais. Me lembra Hebreus 6,4. Aquele que provou dos dons do Espírito, foi iluminado, voltou atrás. Esse é impossível se arrepender mais uma vez. Eu creio que Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um coração quebrantado. Porém, o que aconteceu é que esse povo, de verdade, não se quebrantou. Esse povo continuou com a dura serviço. Deus que sonda corações, esquadrinha pensamentos, percebeu que esse povo não ia dar mais certo, entrando na terra prometida. A mente deles era de escravo, ponto final. Não dá para ser um povo livre com mente de escravo. Mas quem ia entrar naquela terra era para ser um povo livre, dependente só de Deus, não escravo de Deus, mas filhos de Deus, servos de Deus. Essa era a expectativa de Deus e só entrou o novo povo que não entendeu o que era escravidão, mas que sim, já era livre por natureza, porque no deserto, ainda que numa vida difícil, eles tinham liberdade para cultuar o seu Deus e para obedecer o seu Deus. Povo lindo, eu sei que ficou um pouco longo, e daqui para frente acostumem-se, porque os capítulos de Deuteronômio são capítulos longos, são narrativas, são dissertações,
E tudo isso vai demandar um pouco de tempo, tá certo? Vamos demorar bastante na meditação desse livro. Temos que ter paciência, né? E dedicação, porque com certeza Deus vai falar muito com a gente. Para mim, o que ele falou muito forte é realmente a questão da gente confiar em Deus e simplesmente obedecer. Simplesmente obedecer. Sem muitos segredos. Isso dá vitória. Agora, você duvidar de Deus e tentar barganhar com Deus, hum, isso não funciona, isso não convence a Deus, porque Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. O que é que fica para vocês? Gostaria de ouvi-las, né? Por mais que brevemente. Vou começar aí por Dona Jo. Josenildes, fala para a gente aí, o que que ficou aí para você? Oi, gente, boa noite. O que ficou para mim também, Nádia, foi sobre mesmo, isso mesmo, obedecer, né? Obedecer e confiar na palavra de Deus. E é o que eu fico imaginando que é um povo que viu os sinais e maravilhas de Deus de perto, né? Viu, presenciou, viveu de perto os sinais e maravilhas, porque Deus não deixou faltar nada, até o maná caía do céu, né? Abriu o mar vermelho, nem tantos sinais e maravilhas, fez uma coluna de fogo para iluminar, para guiar eles. E mesmo assim eles murmuraram, mesmo assim eles duvidaram. Meu Deus, é um povo, nós somos falhos, pecadores, e esse povo é pior ainda, porque não acreditou, viu com os próprios olhos e não acreditou. Meu Deus, é muito forte isso aí. E esse livro de Moisés aí, assim, eu já assisti já assisti várias vezes a série, já repeti várias vezes assistindo a série, os capítulos, mas assim, na meditação, assim, abre uma visão assim bem maior, uma coisa, um entendimento mais específico, assim, rapaz, eu tô doido para ver logo esse capítulo todo de Deuteronômio, que é muito forte, é muito forte. Muito forte, Bacana, isso aí. bacana. Dona Cida, Como Deus fala, está feliz daquele que não viu e acredita, né? Ele é uma coisa assim, né? Como é que a gente vê Dona Cida, tanto milagre, rapidinho, rapidinho, tanta dona. coisa? Peraí, rapidinho. Se aproxima um pouquinho mais do celular, porque a voz da senhora está saindo distante, está baixo. É só se aproximar do celular. Isso. É, Deus fala, né? Feliz daquele que não viu e acredita. Né? Eu acho que é, né? Tem um versículo que tá assim. Como é que a pessoa vê tanto milagre, tanta coisa, prova das coisas de Deus e ainda retrocede, né? Ver tanta coisa oferecida por Deus, maná caindo do céu, e ele prometeu que estaria com ele, ficou com ele até o fim, e não entrou na terra prometida porque não quis. Aqui eu passo para o dia de hoje, né? A gente está caminhando para a terra prometida, né? E tantas pessoas retrocedendo, tantas pessoas se desviando do caminho de Deus, tantas pessoas que foram curadas, recebem milagres e milagres, como eu vejo no altar, pessoas dando testemunho, cada testemunho grande, que veio do nada, né? Saiu do deserto, aí começou a subir na vida e teve várias coisas, e depois, daqui a pouco, sumiu da igreja, porque entrou na terra prometida, né? E ali não vai ficar, gente, não vai, porque foi Deus que deu, e como ele deu, ele toma. Na infidelidade, ele toma. Né, e talvez não seja nem ele que toma, mas o diabo, ele puxa para frente. Então a gente tem que ver e acreditar, porque ele quer isso, que a gente tenha ele com obediência, fidelidade, né? E eu acho que confiar e obedecer é o dilema de Deus. Confiar e obedecer.
e ter fidelidade a ele, né? Isso que fica para mim, em Deuteronômio, é muito forte, muito legal passear nessa viagem aqui. Perfeito, dona Cida, perfeito. Dona Ana, Boa noite. boa. Para mim foi praticamente todo mundo já falou aí, né? A rebeldia, a desobediência, a incredulidade, a murmuração, mesmo diante do milagre, o cuidado de Deus, a pessoa sempre, eles sempre querendo fazer a vontade da carne, né? E aí chegar ao ponto de Deus ficar irado, provocando a Deus, provocou a Deus ali, que Deus ficou irado e precisou Moisés interceder, pedir a Deus pelo povo, por eles. Aí é como hoje realmente é isso que a gente vê, né? As pessoas começam, vão, aí não conseguem o que elas querem, rapidamente, aí desistem, perdem a fé, se afastam de Deus, se aborrecem, achando que vai fazer falta para Deus. Mas não, mas somos nós que precisamos de Deus. É nós que devemos obedecer e nos colocar a carne, queimar a carne, queimar o desejo, lutar para poder a gente não fazer a vontade da gente. Estar sempre fazendo a vontade de Deus. Para mim ficou isso aí. Sabe outra coisa que eu também observei? Eles tiveram medo, né, de entrar na Terra Prometida, porque temiam os povos que estavam lá. Realmente, Israel não era um povo, uma nação guerreira, eles não foram feitos para isso. Deus não queria que necessariamente eles estivessem envolvidos com guerras. Era para ter paz, viver em paz com os outros, para eles refletirem a glória de Deus na vida deles. E acabou. O resto era Deus que ia fazer as guerras, era Deus que ia guerrear da forma que Deus julgasse pertinente. Então, o medo deles, o apego deles à vida, a essa vida, porque eles tinham medo de morrer, né? Olha o medo deles, não, meus filhos, nossos filhos vão perecer, vão morrer. E, e esse excesso de zelo pela própria vida, ainda que Deus esteja dizendo, vá adiante, vá rumo ao novo, vá rumo às novidades, não tenha medo, porque eu sou contigo, né? Ainda que a pessoa esteja recebendo isso, o apego dela à vida é tal que impede de ela ver o novo de Deus. Isso foi lá nesse dia. Ao longo da Bíblia a gente vê outras experiências assim, e tem nos dias de hoje. Se vacilar, a gente mesmo às vezes evita algumas situações com medo. Não está confortável aqui, estou comendo, estou bebendo, estou de boa, tenho onde morar, tenho onde dormir, está tudo certinho. Por que que eu vou além? Por que que eu vou ousar fazer algo mais? Por que que eu vou esquentar minha cabeça, consumir meu tempo com algo mais? Né? E por aí vai. Esse apego exagerado ao seu próprio bem-estar, à sua própria vida, isso te impede, nos impede, impede o ser humano de ver o além de Deus. Sempre vai existir a necessidade de sair da nossa zona de conforto quando vamos buscar coisas novas, quando iremos tomar posse de coisas novas. Sair da nossa zona de conforto exige esforço, exige o desconforto de sair do conforto. Às vezes isso pode nos trazer algum mal-estar, mas é transitório, é passageiro, né? Tem gente, tem pessoas que se apegam tanto a essa vida que elas têm medo de se entregar a Deus.
É uma loucura, né? Uma coisa louca, mas existe. Vale a pena a gente observar isso e ter esse cuidado. Quando Deus nos convidar para o novo, não tenhamos medo. E esse novo pode ser algo novo na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, no seu ministério, né? No seu cuidado, no seu zelo com as coisas do Senhor. Não tenha medo. Vai, investe, vai em cima, cara. Vai em frente. Não fica para trás. Porque esses que tiveram medo perderam o cuidado de Deus. A certeza que eles tinham é que eles iam morrer. Só isso. E essa é uma certeza que sempre se tem. Se tem uma certeza que a gente tem desde que nasce, é a única certeza que a gente vai morrer. A gente não sabe se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai casar, vai ficar solteiro, né? A gente não sabe se vai ter filho, se vai ser estéril. A gente não sabe. Não sabe nada. Não sabe se vai estudar, se vai para uma faculdade, se vai entrar no comércio, né? Não sabe, mas uma certeza a gente tem que vai morrer. Caramba, essa certeza eles já tinham. Por que resistir, obedecer o mandar de Deus? Às vezes Deus até fala no nosso coração, fala aqui na nossa mente, não vou falar nem coração para não ficar mal interpretado, mas quando a gente fala coração é alma, mas vamos lá, Deus fala na mente da gente, vai, eu sou contigo, a pessoa fica com medo, entendeu? Às vezes Deus dá ousadia, ou melhor, dá o espírito de ousadia, justamente para que a gente enfrente essas situações e a gente possa conquistar. Eu já compartilhei isso com vocês, vou só reforçar, é algo besta, mas fez parte da minha história e eu gravei isso, né? Lembro até hoje. Quando eu me dispus a comprar meu primeiro carro, eu falei com minha mãe, mãe, fiz uma carta de consórcio, vou comprar o carro. Primeira coisa que minha mãe falou, não, você não tem dinheiro para isso. Eu não tinha mesmo, não tinha, mas eu já tinha um espírito de ousadia. Entendeu? Eu já tinha aquela disposição de sair da mesmice, da zona de conforto e conquistar algo novo. Eu teria de trabalhar mais, eu teria de fazer algumas renúncias para guardar dinheiro enfim, conquistar aquele bem. Ia ter um esforço, mas ia valer a pena, entendeu? Ia valer a pena. Eu entendo que minha mãe naquela época falou aquilo com um olhar de cuidado. Pô, ela vai se endividar, não sei o quê, né? O olhar dela não foi por fé, foi por sentimento, né? Sentimento de mãe. Eu entendo, sem estresse, sem. O que eu não entenderia se eu tivesse me conformado com a palavra dela. Ao invés de ter a ousadia de espírito e ir além. Estou falando de uma coisa besta, tá, povo? Tem muitas outras coisas que nos confronta ao longo da nossa vida e que nos confronta para que saiamos do estado que estamos para algo melhor. Trocar de emprego. Não, pô, aqui tá legal, bem, eu tô, bem ou mal, eu tô ganhando relativamente bem. Cara, isso está te consumindo? Pelo amor de Deus, abre seu próprio negócio. Não, mas é difícil, vou começar, é duro. É verdade, não tem nada fácil, não. Eu tenho meu próprio negócio, eu já comecei a trabalhar abrindo meu próprio negócio. E não foi fácil. Eu passei os primeiros 5 anos uma pendengagem da zorra. Os primeiros 2 foi uma desgraça. Mas se eu tivesse desistido, se eu tivesse com medo, se eu tivesse receio para preservar meu bem-estar, para me preservar de dores, de dor de cabeça, né, de frustrações, eu teria perdido muito. Até onde Deus pode nos levar, entende? Se eu continuasse com medo de casamento, eu não teria tido o relacionamento que eu tenho hoje. E agradeço a Deus todos os dias pelo marido que ele me deu. Que eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas, meu Deus, ele me suporta, gente. Então, cara, se a gente fica com medo para não sentir dores, que era o que eles estavam. Eles estavam com medo de sentir dores. Medo de sentir dores. Enfim, acabaram morrendo. A dor maior. Morreram. Tiveram salvação? Sei lá, eu acho que não. Eu acho que esses ficaram realmente perdidos. Mas, enfim, vou pedir aí para Viviane
fazer a oração final, tá bom, Viviane? Nosso tempo aqui está super mega esgotado, vamos quase entrar na meia-noite, peço desculpas aí, mas eu tenho certeza que está valendo a pena. E vamos em frente. Sábado tem mais. Boa noite, meninas. Boa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui reunidas em Teu nome. Meu Deus, não é fácil, Senhor, mas estamos aqui firmes, meu Deus. E pedimos que o Senhor, meu Pai, venha fortalecer a gente a cada dia, meu Deus. Com a tua palavra, esses ensinamentos nos enriquecem, meu Pai, espiritualmente falando, meu Pai. Esses exemplos, meu Deus. Nós não queremos ser, meu Pai, murmuradores, não queremos ser como esse tipo de pessoas, meu Deus, que venham desagradar ao Senhor, meu Pai. Porque, meu Deus, é fácil, meu Deus, falar, eles murmuraram, mas e a gente? Quando a gente passar por um momento difícil, a gente vai murmurar? A gente vai fazer algo? Então, que a gente não faça isso, que a gente venha nos fortalecer, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer a gente para que a gente não venha seguir esse exemplo, meu Pai. Então, peça ao Senhor, meu Pai, fortalece a gente, meu Deus. Endireita os nossos caminhos, meu Pai. Quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro. Tudo que vier para atrapalhar a nossa vida espiritual, que é o primeiro de tudo, porque tudo aqui passa, meu Deus. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha guardar esse grupo sacrifício. Abençoa, meu Deus, a cada uma das meninas, meu Pai, até aquelas que não puderam estar aqui reunidas, meu Deus. Visita cada uma delas agora, visita os nossos familiares, visita as pessoas que pedem oração no grupo, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha guardar essas pessoas, meu Deus, e livrar, dar livramento, meu Pai. Meu Deus, pedimos isso e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Deus abençoe todas vocês. Murmurar, jamais obedecer é o segredo do sucesso. Deus fique com vocês. Até a próxima.